Tranquilo? Teste para duas amostras relacionadas, ou seja, amostras dependentes. Então, quando que a gente utiliza esse tipo de teste, né? Então, quando se compara a média de duas populações, pode ocorrer diferença significativa por causa de fatores externos, né, não controláveis. Um modo de contornar esse processo é coletar observações aos pares, ou seja, nos mesmos indivíduos, de modo que os dois valores de cada par seja homogêneo em todos os sentidos, exceto naquele que foi comparado. Então, quando a gente compara sobre o mesmo indivíduo, né, a avaliação antes, depois de um procedimento, eu estou excluindo, né, os fatores externos, eu estou admitindo que só está atuando sobre aquele processo, né, sobre aquele processo que eu estou trabalhando, está sendo verificado variação. Né? Então, por exemplo, para testar dois métodos de cultivo A e B, pode utilizar parcelas, cada um com um dos métodos, sendo em algumas recebem o método A, outros o método B. E esse procedimento controla a maioria dos fatores externos, que afetam o cultivo, e se houver diferença, se deve realmente ao método em si. Outra forma de fazer é a observação das duas amostras nos mesmos indivíduos, por exemplo, medindo uma característica no indivíduo antes e depois de ser submetido a um tratamento. Na área médica, na área veterinária, na área zootécnica, é muito comum, na área agrícola também, né, com aplicação de produtos, né, na área fitossanitária. Então, a gente faz a avaliação antes e depois de vários procedimentos. Né. A exemplo de duas medidas amostrais independentes, nesse caso, temos duas amostras. Né. Então, vai ter o X1 com o seu Y1, o X2 com o seu Y2 e assim sucessivamente. Então, são amostras relacionadas, amostras dependentes. Então, o valor do Y1, ele é dependente do X1, né? E assim sucessivamente. Exemplo, então, 5 operadores de máquina são treinados em duas máquinas de diferentes fabricantes, para verificar qual delas apresenta maior facilidade na aprendizagem. Então, aqui o objetivo é comparar se uma determinada máquina tem um processo de aprendizado mais fácil do que a outra. Então, comparar isso, né? E aí foi treinado vários, né, operadores e o resultado que teve, né, de tempo de aprendizado em cada uma das máquinas. Por quê? Então, vejam que cada operador, ele foi testado em cada uma das máquinas. Então, o operador 1, ele vai aprender a máquina X e vai se anotar quanto tempo ele levou para aprender. E ele vai ser treinado também na máquina Y e vai ser anotado quanto tempo ele levou para aprender. Tranquilo? E isso feito com vários operadores, de forma aleatória, né, qual máquina vai começar, qual vai aprender primeiro. E aqui no exemplo, né, didático, apenas 5 operadores, como que eu vou trabalhar, né? Então, os resultados estão na tabela ao lado. Ao nível de 10% é possível afirmar, né, medindo tempo, né, e ao nível de 10% é possível afirmar que a tarefa realizada na máquina X demora mais do que na máquina Y. Então, olhando as médias da X, né, em média, os operadores levaram 76 minutos, na máquina Y, levaram, em média, 71 minutos. Então, aparentemente, a máquina X é mais demorada. Porém, esse tempo médio aqui, né, existe variabilidade. Se você pegar o operador 1, ele levou 80 na máquina X, na máquina Y levou 75. Já outro operador na máquina X levou 72, menos tempo que o operador 1 levou na máquina Y. Então, vejam que existe bastante variabilidade, né, entre os operadores. E a amostra é dependente, porque é o mesmo operador, né, está sendo avaliado, então, nas duas máquinas. Então, como que a gente faz esse cálculo? Primeiro, a gente calcula as diferenças, né, em cada um dos operadores. Então, vejam, o operador 1 levou a diferença de tempo de uma máquina para outra de 5. Então, faço a diferença do tempo de cada um deles. Já o operador 2 levou uma diferença de 2 minutos de uma máquina para outra. O operador 3, 5, o outro 6, o outro 7. Em média, os operadores levaram, né, um tempo, né, de diferença de duas máquinas de 5 minutos de distância. Com base nesse D, né, o cálculo da média de tempo está aqui, eu calculo o desvio padrão, né, o SD. O que é esse SD? É o desvio padrão. Eu vou pegar cada um dos valores das distâncias e calcular a variância com base na média de diferença de tempo, né, que foi de 5. Tempo médio de diferença entre uma máquina e outra, né, os operadores levaram. Então, essa medida de variância, variância amostral, né, fazendo essas distâncias, levando ao quadrado, somando, dividido por n-1, vai chegar aqui a medida de desvio padrão de 1,8708. Quais são as hipóteses a serem testadas? De que a média de
tempo de aprendizado é a mesma, né, numa máquina ou na outra, ou de que a máquina X realmente o tempo é maior do que a Y. Então, teste unilateral direito. Tranquilo? O nível de significância foi determinado 10%. A estatística do teste é essa aqui, né, o T calculado, que vai ter aqui a minha média de distância, de tempo em cada uma das máquinas, dividido pelo desvio padrão da distância, né, do D, dividido por raiz de N. Tranquilo? E isso eu vou avaliar esse T calculado com o T tabelado com N menos 1 graus de liberdade. Então, o T calculado vai ser 5 dividido pelo desvio padrão, que é 1,8708, dividido por raiz de N, N é 5, que é o número de operadores que avaliaram essas máquinas. Então, esse valor calculado deu 5,98. O T tabelado, com 5 menos 1 grau de liberdade, que é 4 graus de liberdade, na tabela com 10% de significância, que é o nível de significância considerado, me dá um valor de 1,533. À direita desse valor, nós temos a região crítica, à esquerda, a região de aceitação da hipótese H0. Posiciono o valor calculado, 5,98, nós temos aqui a posição que o T calculado ficou é na posição da região, na região crítica, né, região de rejeição da hipótese H0, e é possível afirmar aí que realmente a máquina A, ela é mais demorada para aprender do que a máquina X, né, é mais demorada que a máquina Y, que demora menos tempo aí. Então, tenho informações suficientes para concluir isso. Tranquilo? E aqui eu deixei uma série de exercícios para vocês responderem, né, para várias situações, desvio padrão populacional conhecido, com desvio padrão populacional desconhecido, para avaliação de proporção, para variância, enfim, vários testes aí. E aqui indiquei mais alguns da apostila também para vocês fazerem, né? Recomendo que façam todos os exercícios da apostila, tá lá os gabaritos, né, no final da apostila. Mas aqui tem alguns que são bem legais aí para vocês fazerem, que facilitam o aprendizado de vocês. Busquem outras bibliografias, né, que a apostila está lá no Moodle, está aqui nesse link também, para auxiliar vocês aí no entendimento.